Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos! Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Nossa equação humana de hoje é tentar compreender a construção da cidadania. Será que quando falamos de um cidadão norte-americano, de um cidadão inglês e de um cidadão brasileiro, estamos falando da mesma coisa? Vamos compreender essa questão? Vamos de sociologia? Vem comigo! Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe Equação de humanos. Você se considera um cidadão? Sim! Tá, mas para responder esta pergunta é necessário dizer o que é cidadania. Podemos entender que cidadania, que é a participação dos cidadãos na vida social e política e também como direito a ter direito, sem esquecer que isso só é possível com a contrapartida dos deveres. Então, cidadão é principalmente um indivíduo portador de direito. Mas será que a cidadania sempre foi a mesma e sempre foi da mesma forma? Não, a cidadania é um conceito construído social e historicamente. Por isso, seu significado é diferente nas diferentes épocas e nos contextos sociais distintos. Sabe, professor, por isso que eu gosto do século XXI. Eu, com 16 anos, já sou um cidadão brasileiro. É, né? Mas certamente você não seria um cidadão se estivesse vivendo na Grécia Antiga. Diferente de hoje, que todos nós temos o direito a ter direitos, na Grécia Antiga nem todos eram considerados cidadãos. Naquela época, somente os homens que haviam cumprido o serviço militar eram cidadãos. Escravos, mulheres, artesãos, estrangeiros, agricultores não eram considerados cidadãos. Não tinham direitos nem podiam participar da vida social e política de sua cidade. Felizmente, depois de várias transformações sociais e das lutas de alguns grupos sociais, hoje a maior parte da população, pelo menos formalmente, tem direitos à cidadania. Existiu uma expansão da cidadania nos séculos XIX e XX, com a escravidão abolida e a maioria das mulheres tentando o direito ao voto. Antes desses acontecimentos, os escravos não eram considerados cidadãos, pois não tinham direitos. Inclusive, podiam ser comprados e vendidos como coisas. As mulheres eram impedidas de participar politicamente, pois não tinham direito ao voto. Por exemplo, no Brasil, as mulheres só conseguiram o direito a voto em 1932. Mas por que isso acontece ainda, professor? Devido à exclusão social, à exclusão territorial, preconceito racial, preconceito de classe, preconceito pela deficiência física, pela deficiência mental e pela pobreza extrema. Por isso podemos afirmar que a cidadania continua em expansão, pois ainda hoje temos que lutar para que todos possam exercer seus direitos plenamente. Ser cidadão é ter o direito de exercer direitos. Mas de que direitos estamos falando? Um sociólogo inglês chamado T.H. Marshall dividiu os direitos em 3 tipos. Para esse pensador, desenvolveu-se primeiro na Inglaterra a cidadania civil, que está relacionado aos direitos civis, que surgiram no século XVIII. Os direitos civis estão relacionados à liberdade do indivíduo, o direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei e à propriedade privada. Você já ouviu falar que todos nós somos iguais perante as leis? E que também temos liberdade de expressão? Então, essas afirmativas estão baseadas na igualdade e na liberdade individual, assim como o direito à liberdade religiosa e o direito de ir e vir. Segundo Marshall, depois vieram os poderes políticos no século XIX, que se referem à participação do cidadão no governo da sociedade em que vive, direito inclusive de votar e ser votado. Por último, temos os direitos sociais conquistados no século XX, que
que garante o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à alimentação, à aposentadoria e uma moradia digna. Os direitos sociais têm como objetivo garantir o bem-estar de todos os cidadãos. Por isso, podemos afirmar que os direitos estão em plena expansão e o surgimento dos direitos culturais também no século XX, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ter direito à cultura é ter direito ao quê, professor? Que todo cidadão tem direito a participar da vida cultural de sua comunidade, direito às artes, Direito a participar do progresso científico e usufruir de seus benefícios, como no nosso caso agora, durante a pandemia, se beneficiar da vacina contra a Covid-19. C.H. Marshall, ao estudar a construção da cidadania, argumentou que primeiro vieram os direitos civis, que deu a liberdade para os indivíduos se organizar e lutarem pelos seus direitos políticos. E depois de conseguir conquistar a eleição de operários e a criação de partidos trabalhistas, foi possível conquistar os direitos sociais. Então, professor, esse processo aconteceu da mesma forma no mundo todo? Não, cada país, cada sociedade construiu a sua cidadania de uma forma. Por exemplo, o historiador José Murilo de Carvalho Escreveu um livro chamado Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Nessa obra, ele afirma que a cidadania no Brasil tomou um rumo diferente de outros países. Para José Murilo de Carvalho, aconteceram no Brasil duas diferenças importantes. A primeira é que em nosso país houve uma ênfase maior nos direitos sociais em relação aos outros direitos. Ele diz que no Brasil os direitos sociais foram adquiridos primeiro que os outros e que isso não aconteceu em outros países. Para ele, a escravidão que negava a condição humana dos escravos e a grande propriedade rural fechada à ação da lei foram obstáculos para que nós brasileiros conquistássemos primeiros direitos civis. Por isso ele afirmava, quando estamos falando num cidadão norte-americano, num cidadão inglês e num cidadão brasileiro, estamos falando de coisas completamente diferentes. Isto é, definitivamente não estamos falando da mesma coisa. Então, professor, eu tenho o meu direito de pedir para essa matéria não cair na prova, já que eu não entendi ela muito bem. Então eu tenho o meu direito. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 205. A educação, Romildo, é um direito de todos e cabe ao Estado e à família incentivá-lo. Por isso, Romildo, estude, a educação é o seu direito. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma Equação Humana. E hoje ficou claro que a cidadania percorreu um caminho diferente em diversas sociedades, em diversos países. No Brasil, por exemplo, a construção da cidadania percorreu um longo caminho e foi diferente das outras sociedades. Aqui em nosso país, deu mais ênfase aos direitos sociais. E os direitos sociais foram adquiridos primeiro que os outros. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre a construção da cidadania. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.